Bom dia, bom dia. Nosso tema hoje é liberdade. Liberdade versus Covid. Liberdade tá dentro da cabeça. Liberdade tá dentro da cabeça. O que é liberdade para você? Vamos ter um papo sério hoje. Vamos conversar sobre isso? Você já parou para pensar o que é liberdade? Será que tudo isso que a gente está vivendo hoje, com a pandemia, será que isso mudou o seu conceito sobre liberdade? Como é que está sendo isso hoje para você? Como você tem se sentido durante essa quarentena? Como você está lidando com tudo isso hoje? Está sendo sofrido? Seus conceitos mudaram? Você está numa boa? Você já surtou? Já teve crises aí? Já teve que procurar ajuda? Está precisando procurar ajuda, mas ainda não foi? Está procrastinando? Como é que está isso aí para você? Divide com a gente, compartilha, a gente quer saber, né? Vamos aí trocar algumas ideias sobre isso aí, quais as dificuldades cada um está enfrentando, né? Bom, toda sexta-feira já quero convidar você que está aí. Toda sexta-feira às 10 horas, a gente está aqui, eu estou aqui, tá bem? Com um assunto diferente sobre desenvolvimento pessoal. A gente está aqui discutindo coisas que possam ajudar você a estar aí se melhorando, tá aí caminhando nesse autoconhecimento para você se tornar uma pessoa melhor, né? Se descobrindo a sua autoestima, descobrindo coisas que podem ajudar você a melhorar como pessoa. Então já tivemos aí assuntos como meditação, alimentação, atividade física. Então tem muita coisa boa aí. Semana que vem vamos ter a maravilhosa Nayara Mello. Vamos falar sobre sucesso é ser feliz, né? O que é sucesso para você? Já parou para pensar também sobre isso? Então a gente está aqui sempre tentando redefinir algumas coisas, alguns conceitos, para a gente não ficar sempre pensando dentro da caixinha, né? Achando que o sucesso é uma coisa só, né? Sucesso é só ter dinheiro, só ter fama, achando que liberdade é só poder sair a qualquer preço, a qualquer custo. Então a gente está sempre tentando fazer você pensar fora da caixinha. Esse é o meu convite, para que a gente possa pensar um pouco diferente, não é verdade? Então, muita gente está aí, tem gente que perdeu o emprego, está precisando desesperado para sair de casa, está fazendo até coisas que não deveria fazer, não é verdade? Então, a gente quer hoje justamente trazer essa reflexão. Qual é o preço da sua liberdade? Será que o preço da sua liberdade é a sua vida? Será que o preço da sua liberdade é a vida dos seus entes queridos? Será que você está arriscando a vida dessas pessoas, saindo na rua? Como é que está isso para você? Será que você está tendo que sair para colocar comida em casa? Né? Tem muitas realidades diferentes, né? Então esse Brasil que é enorme, tem muita gente passando por coisas diferentes. É muito difícil a gente dizer uma coisa só. Não tem uma verdade, né? A gente vai estar aqui discutindo hoje sobre essas coisas. Não tem uma verdade só. Não tem uma coisa só que é correta, né? Vamos tentar aí discutir o que pode ser melhor para você. Qual é a melhor opção para você, se você puder escolher, né? Nem todo mundo tem escolhas, né? Às vezes a gente não tem muitas escolhas. Então, se eu estou passando fome, se eu tenho um monte de filho para criar, se eu preciso ir para a rua para arrumar dinheiro, às vezes eu não tenho muitas opções. Mas, se eu tenho escolhas, de que maneira eu posso fazer isso que seja melhor para mim e para o meu próximo? Então, eu vou chamar aqui hoje a minha convidada, ela acabou de chegar, Emília Cassiano, meu amor.
Olá, Priscila. Ah, assim você Posso? ficou de cabeça para baixo. Aí, Espera, deixa eu só colocar aqui o telefone porque estou carregando. Espera aí. tá, se ajeita aí. Ops. Enquanto isso, o pessoal pode estar mandando esse aviãozinho aí, convidando os amigos para a gente discutir um assunto tão importante que nós estamos atravessando nesse momento no nosso país, Espera aí, só um né? Que é segundinho que eu essa estou com o pandemia. fone. Oi, minha flor. Oi, tô te ouvindo bem. Tá, estou colocando aqui para poder me equilibrar aqui. Vamos lá. Tá bom assim? A luz tá Tá boa? ótimo, tá ótimo. Que bom, Pri, Momento prazer. avião. Bom É, dia, meu bem. Bom te ver. querida, um prazer estar falando com você aqui. Olha, se você quiser mandar o seu aviãozinho aí para os seus amigos, Sim, deixa eu sabe mandar. fazer isso, Mimi? Ah, tá. Enviar. Espera Esse aí. aviãozinho que tá aí, ó, essa setinha que tá aí embaixo, Certo. só você clicar nela e mandar para os seus amigos aí que vão aparecer. É a hora de convidar os amigos. Bem, eu coloquei aqui, tá marcando todo mundo. Isso. Isso aí. Vamos lá, vamos divulgar isso aí, porque esse assunto precisa muito ser comentado, ser Isso. Enquanto conversado. isso, vou dar bom dia aqui para quem está chegando. Bom dia, Cris. Bom dia, Rosa. Bom dia, Ana Maria, Nádia. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aí, que a gente vai estar querendo ouvir a opinião de vocês. Bom dia, Barbieri. Seja bem-vindo. Podem colocar aí as dúvidas, tá? A participação de vocês é muito importante. Sim, o comentário de todo mundo é super importante aqui. Mimi, vamos começar? Eu queria que você falasse para gente o que significa liberdade para você. Bem, para mim, liberdade é você se sentir bem com a sua própria consciência, tentando fazer aquilo que você acha o mais correto. Mas hoje em dia, o que eu vejo as pessoas falarem sobre liberdade é porque eu tenho que ter liberdade para fazer as coisas que eu gosto, eu preciso ter liberdade para ir e vir, né? Porque é esse o argumento que a gente normalmente escuta atualmente. Quando você fala a respeito de Covid, de pandemia, de quarentena, as pessoas estão dizendo: eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais me sentir presa, eu preciso sair. E nós até conversamos sobre isso antes, né, Pri? Falando sobre a liberdade, né, que o meu direito termina quando o seu começa. Só que o que eu vejo é que falta muito equilíbrio nesse ponto, né? E a gente vê, no momento de pandemia, isso aí, ele se eleva ao cubo, né? Uma coisa que acontece normalmente no dia a dia da gente, que a gente vê as pessoas se desrespeitando o espaço do outro, com muito barulho, com som muito alto, né? Não querendo saber se está incomodando o vizinho, fazendo uma série tomando uma série de atitudes que desrespeitam o espaço do outro, o direito do outro. E quando a gente vê uma pandemia, a gente fica assustado, porque isso tudo se exacerba. A gente vê uma falta de respeito generalizada. E aí eu pergunto, esse direito de ir e vir, isso vale num estado de exceção como a gente está vivendo? Será que isso é válido? Será que isso não precisa ser repensado? A gente não precisa parar e pensar se a atitude que a gente está tomando de ir passear na praia, de ir passear no shopping, será que isso é correto, né?
Porque o estado que a gente está vivendo realmente é um estado de exceção. E o que eu vejo é que é uma fuga da realidade. As pessoas estão tentando fugir de uma realidade que ela está aí. E a gente precisa enfrentar isso de uma forma equilibrada, para que a sociedade como um todo se sinta mais segura e mais preparada para poder lidar com uma situação como essa, né? Eu acho assim, eu não sei se a escola hoje continua ensinando a SPB, né? Aquilo que a gente estava conversando ontem. O que eu aprendi na escola, isso de que o meu direito termina aonde começa o do outro, eu aprendi isso na escola. Eu aprendi isso muito pequena. Eu não sei se as crianças estão aprendendo isso na escola, porque eu percebo que as pessoas estão se tornando adultos irresponsáveis. E elas não conseguem entender a responsabilidade que as atitudes que elas têm responsabilidade também na vida do outro. Sabe o dominó? Sabe aquele joguinho simplesinho que a gente jogava na infância de dominó? Que a gente botava o dominó empilhado e quando uma peça cai e derruba todas as outras? É verdade. É exatamente isso que as pessoas não entendem. Quando eu caio, eu derrubo vários coleguinhas. Sabe? Exatamente isso. Se eu espirro aqui, eu contamino todos os meus colegas. E as pessoas não entendem isso. Então elas pensam assim, eu tô saindo, é problema meu. Não é problema meu, é problema nosso. É problema de todo mundo. Então se eu tô saindo, se meu vizinho tá saindo, quantas pessoas, se todo mundo tá saindo, essa pandemia não vai acabar nunca. Isso aí. Isso mesmo. Eu estava vendo, eu já tinha pensado nisso, né? Mas eu estava vendo o Dr. Bactéria, que é um médico aí conhecido, ele tem feito muitas lives, acho que até diariamente, e ele falou uma coisa que eu tinha pensado, mas eu não sou médica, né? Agora eu posso falar referenciando ele, que é um médico. Uhum. E ele estava falando, se todas as pessoas infectadas ficassem 20 dias em casa, isoladas, acabou o vírus. Nem precisa de vacina. Porque o vírus não tem para onde passar. Vai passar para onde? Para a parede? Tem para onde passar. Só que as pessoas não respeitam o isolamento. E aí o vírus fica se propagando. Sim. Porque a pessoa não sabe se está contaminada. Né? A gente tem as pessoas assintomáticas, então ela fala assim, mas eu não estou contaminada. Como você vai saber se ela está contaminada ou não? Exatamente. Eu não estou contaminada, então eu vou sair. Isso mesmo. Quer dizer, uma falta de responsabilidade, uma falta de, como você falou ontem, né? O senso de coletividade. De achar que o que eu faço não vai afetar o meu colega, o meu vizinho, o meu irmão, o meu parente. É verdade. Então, é o que eu falo, a gente precisa muito, muito aprender esse senso de coletividade. Que, por exemplo, a gente vê a Ásia, né, a Coreia do Sul, a China, darem um banho nisso. Tudo bem, eles já têm essa consciência, né, porque já passaram por outras pandemias, então eles já têm uma forma de lidar com isso que é muito mais avançada do que o mundo inteiro. E eu acho, sinceramente, que o mundo está marcando toca, que a gente tem que pegar esses caras, chamar esses caras, e vamos lá, a gente quer aprender com vocês. Como é que são os procedimentos? O que é isso? Vocês já estudaram muito mais isso do que nós. Então, nos ensinem. O que a Coreia do Sul fez? Tem um documentário espetacular que chama, na China, né, 24 horas de pandemia. É uma coisa fabulosa o que a China fez, né? Eles fizeram, a partir do momento que eles descobriram que o coronavírus, eles já lançaram imediatamente, em 24 horas, todo mundo tinha que estar dentro de casa. Então, todo mundo, em 24 horas, já não tinha mais uma viva alma na rua. Todo mundo fazendo a quarentena. E eles disseram, vocês têm aqui um telefone do Estado que vocês vão ligar para esse telefone. Vocês chegam nesse telefone, ligam,
olha, está acontecendo isso assim, assim, assim. Essas pessoas ligavam para lá e diziam, estou com sintoma de gripe, nananã. Uma ambulância ia até lá, pegava, resgatava aquela pessoa, né? E levava ela para um centro de tratamento em que ali aquela pessoa fica dentro daquele lugar, confinada, em covidário, onde elas ficavam ali e se recuperavam durante um período de 15 dias aproximadamente. Enquanto isso, elas não estavam passando para os familiares, para outras pessoas. O que a gente vê aqui é, tudo bem, você tem coronavírus, agora você vai fazer a sua quarentena dentro da sua casa. Dentro da sua casa com quem? Com a sua família inteira. Então, a probabilidade de você passar isso para várias pessoas da sua família, que podem passar para outras pessoas, é muito maior. Então, eles lá se organizaram e não deixaram chegar a coisa a um ponto que ficasse completamente descontrolado. Né? A gente viu que em 6 dias eles fizeram um hospital gigantesco, um centro de tratamento para centenas, milhares de pessoas ali dentro. Se organizaram, ou seja, havia condição das ambulâncias irem até as residências e resgatar aquela pessoa ficava sob tratamento, os riscos de óbito diminuem absurdamente, porque o que a gente vê, eu perdi uma amiga em 2 dias, ela foi hospitalizada com um mal-estar e um pouco de falta de ar, chegou no hospital, isso lá no início, início de março, na segunda semana de março, logo depois que entrou a quarentena. Ela ficou hospitalizada durante 2 dias e esperando uma vaga do CTI. Quando vagou o CTI, que ela entrou para o CTI, para o respirador, ela faleceu. E detalhe, era uma pessoa da minha idade, uma pessoa jovem, né? E aí a gente pensa assim, poxa, mas aí eu não vou morrer, né? Eu vou andar por aí porque eu não sou do grupo de risco. Porque a gente está vendo mais pessoas que morrem que não são do grupo de risco. A maioria é do grupo de risco? É. Mas existe uma boa porcentagem que não é do grupo de risco. E a gente tem que prestar atenção nisso. Mas eu já peguei o Covid. Eu já peguei, eu estou livre, eu posso andar por aí. Não, você não pode andar por aí. Porque você vai andar por aí, você vai ser um vetor do vírus. Você pode não mais pegar o vírus, mas você vai estar passando para outra pessoa, para outras pessoas. É bem possível que você possa passar. E o que a gente vê agora, o que eu fico observando, porque é uma coisa que me entristece e me revolta ao mesmo tempo. Porque a gente também poderia estar aí tendo um apoio, né, do governo, né, que, como a gente vê em vários países, né, na Europa, eles viram que a coisa complicou, fecharam tudo. E depois, agora começaram a reabrir, né, há um mês está todo mundo andando na Europa, o vírus tá andando por ali, mas dentro de uma faixa muito menor, né? Então, não existe, desde o início, não existiu um controle sobre isso. Pelo contrário, o que a gente viu foi os governantes fazendo passeatas, o governo federal dando mão para todo mundo, para centenas de pessoas. Não, aí pergunta-se para o presidente, mas o senhor pode estar sendo aí, pode ser, né, acometido pelo vírus. Não, a responsabilidade é minha. Mas o senhor pode estar passando para outras pessoas. Não, a responsabilidade é minha. Olha só, olha a seriedade disso. Se um governante fala uma coisa desse teor, a população fala, quem está com ele, ou uma pessoa que não tenha muita percepção da gravidade, vai pensar o quê? Poxa, ele que é um cara poderoso, tá ali, tá no meio do povo, tá falando com todo mundo, isso é só uma gripezinha. Eu posso agir da mesma forma. Ele não pegou até agora. Eu vou pegar? Sabe? Ontem, no final de semana, eu escutei uma história assim absurda. Um senhor tentando convencer um rapaz a usar máscara. Então ele disse, fulano, use a máscara, é importante para você.
você se protege, você protege as outras pessoas. É importante usar máscara, não fique sem a máscara. Qualquer lugar que você vá. Eu vou ali receber a encomenda do correio ali na porta. Eu vou de máscara. O rapaz que está lá do correio, ele está com a máscara dele. Ele está me respeitando. Eu preciso respeitar esse rapaz. Então eu tenho que sair da minha porta e ir lá atendê-lo de máscara. Porque é um respeito que eu tenho para com o outro, né? E o rapaz, no momento que ele conversando isso com o rapaz, ele disse assim, fala a verdade, você tá com Covid, você tá doente, e você tá falando isso para mim, que é para eu poder usar máscara para eu não pegar de você. Aí você vê assim, o nível de ignorância. Então é preciso que a gente fale muito sobre isso, porque esse vírus vai ficar entre nós durante muitos meses, talvez até anos. E a gente precisa tomar consciência disso. Então a gente tem que falar muito sobre isso, encher o saco de todo mundo. Eu encho o saco dos meus amigos, de todo mundo que eu vejo que não está agindo de uma forma segura para ele, para os outros. Eu sempre dou uma chamada. Eu acho que é importante isso. A gente não pode ignorar e simplesmente ficar assim, olha lá, olha como é que tá saindo. Ó, tá saindo toda hora. E não usa máscara, não faz nada. Não, fulano, é importante que você use máscara. Você se protege. A gente precisa encher o saco. Álcool gel. Você lava a mão? Porque a gente vê as pessoas dentro do shopping, eu vejo às vezes, vou no banheiro do shopping, no banheiro feminino, vou no banheiro, quando termino de fazer as minhas necessidades, chego lá, vou lavar minha mão. As pessoas saem dali com a bolsinha e vão-se embora. Isso em época que não é de pandemia. Aí eu me pergunto, a pessoa que não usa máscara, será que ela lava a mão? Provavelmente não, né? Porque é uma pessoa que ela não se cuida no geral. Exato, Pri. Ela não tem cuidado com ela não tem cuidado com o outro, ela não tem cuidado com ela, porque o respeito, se ela não respeita o outro e ela não se respeita. Né? Porque o respeito, se você não se respeita, o autorrespeito, o respeito ao outro tem a ver com autorrespeito. Um está conectado com o outro, sabe? É verdade. A mesma coisa com o cuidado, o autocuidado, o amor com o autoamor. É difícil você amar ao outro se você não se ama. Uma coisa está relacionada à outra. Eu queria ler aqui, tem uns comentários legais. A Rosane. Primeiro, a Cris colocou que há muito tempo que a USPB saiu da grade. É uma pena, né? Que estão acabando com as nossas escolas, com o nosso ensino. O ensino está ficando cada vez mais sucateado. É verdade. Depois... peraí. A Rosângela colocou aqui, não é só a escola, a família também precisa se conscientizar, para a gente não ficar terceirizando para a escola. É verdade, a família também tem que se responsabilizar pela educação das crianças, com certeza. E a Rosane colocou, a história sempre nos ensina, em outras pandemias aconteceram 2 ou 3 ondas de contaminações. Aqui as pessoas estão vivendo como se não existisse mais essa possibilidade. Quando um país tem a sua cultura burra, a corrupção, em uma pandemia, isso tende a se aflorar. É uma pena, né? Pois é, exatamente. E aqui, ela está falando que, no caso, teve 2 ou 3 ondas de contaminação, né? E aqui as pessoas estão vivendo como se não existisse mais essa possibilidade, mas, na verdade, a gente não saiu nem da primeira onda. Né? A gente aqui no Brasil, a gente não conseguiu sair da primeira, né? Ainda tá na o Fernando também está colocando, a MC também era muito bom. Estão acabando com a nossa escola, né? Estão acabando com a escola. Sim, sim. A gente tinha, né? Porque o SPB era uma aula de cidadania, não é? Isso, a gente entendeu o que é ser cidadão, o que é respeitar o próximo, o que é o ter direito. Você não ter isso, por isso que as pessoas não entendem. Eu não entendo por que eu tenho que ficar em casa por causa dos outros. Eu quero sair, eu vou sair. Não importa se dizem que é para eu ficar em casa. Eu faço o que eu quiser, né? Isso aí. É bem isso. Pri. E aí a gente fica nessa, né? Por outro lado, o que eu vejo também
falando, né, sobre... Porque eu acho que a atitude dos governos, nesse momento, ela é primordial. Porque o povo, muitas vezes, não tem condição de escolher, né? Porque não tem o conhecimento mais aprofundado. Só que o governo, ele tem todo um aparato, né? Todos os institutos que ele mantém, conversar com os pesquisadores, né? Avaliar todas as probabilidades, os prós e os contras de cada atitude que o governo, de cada ação, de cada decreto que o governo coloca com relação ao cidadão, com relação à sociedade. É importante isso. E o que eu vejo é todo mundo aí é um toma lá da cá, todo mundo finge que está fazendo alguma coisa, mas no fundo não está fazendo absolutamente nada, né? Cria leis, multas que não são aplicadas. A gente vê uma flexibilização, né, que, ao mesmo tempo, na verdade, é o governo fechar os olhos. É isso que o governo está fazendo o tempo inteiro. Ele fecha os olhos. Por quê? Se a gente parar para pensar, a gente daqui a pouco vai ter uma eleição. E eu vejo que muitos governos não estão tomando atitudes mais severas, mais drásticas com relação à população, que é para não chocar, que é para não contrariar. E isso aí gera o quê? Isso aí é pensando lá na frente, na eleição, em se reeleger, em votos. E, infelizmente, Priscila, é isso que a gente vê. É um jogo, um jogo de fingimento, de que está tomando atitude e não está tomando atitude alguma. A gente vê, o próprio prefeito aqui, o Crivella, colocou uma multa de R$107 para pessoas que estivessem na praia, na areia, né, se refrescando na areia ou bebendo nos quiosques, né? Ok. Eu passei no sábado de carro com a minha máscara em frente às praias. Passei. Fui pela Praia da Barra, aí passei por São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana. Assim de gente, ó. Uma parte de máscara, inclusive caminhando, fazendo caminhada e andando na orla de bicicleta. E muita gente ali também, caminhando sem máscara, nos quiosques, muita gente na areia. Aí a gente olha, tem um grupo de policiais militares ali, a viatura parada, uns 4 ou 5 policiais militares. Aí a gente olha, o militar está com a máscara aqui no queixo. Aí eu me pergunto, como é que uma pessoa que está ali habilitada, autorizada a fiscalizar, a cumprir a lei, chega ali e dá um exemplo desse? Como é que é piada, né? É uma piada. Piada. É uma farsa. Piada. O que a gente vive é uma farsa. Aí ele vai chegar e vai dizer assim, lá com a máscara no queixo, oi, levanta da areia porque você não pode ficar aí. Mas por que eu não posso ficar aqui? Porque é lei. Porque você não pode ficar na areia. Só os mais conscientes e as pessoas que têm um pouco mais de estudo que ficam respeitando, né, a quarentena, que ficam em casa. Só que aí não funciona. Eu acho que não mas eu não acho que seja nem de estudo, não, sabe? Porque tem muita gente que a gente vê que tem estudo, tem tudo, mas eu acho que é um egoísmo, sabe? Também. Também. O meu bem-estar agora. Eu tenho que preservar o meu bem-estar, sabe? Eu acho que são algumas questões. Eu acho que uma das questões é a falta de conhecimento, a falta de estudo, sim, é uma certa ignorância. Também contribui. Outra questão é o egoísmo, quer dizer, são as pessoas que elas têm conhecimento, elas têm estudo, mas elas são egoístas, elas só pensam nelas, elas não têm esse sentimento do coletivo, elas não têm o sentimento da responsabilidade, de entender que a minha ação tem responsabilidade, que eu tenho responsabilidade na vida do coleguinha, que uma atitude minha vai influenciar na vida do colega, né? Então, tem essa questão. Eu acho que são algumas questões, sabe?
E aí eu queria falar uma coisa que a gente falou ontem, que parece barra pesada o que eu vou falar, mas que as pessoas não estão se atentando que elas podem ser responsáveis pela morte de outras. Sem dúvida. Né? E assim, não está categorizado como um crime, né? Eu tenho Covid, às vezes eu nem sei porque eu sou assintomática, aí eu saio na rua, eu contamino uma outra pessoa, essa pessoa vem a óbito. Será que eu não estou cometendo um homicídio? Sim. Porque assim, isso pode não estar tipificado criminalmente na nossa legislação. Mas e a minha consciência? E com Deus? Como será? Porque, né, será que eu não vou prestar contas disso amanhã? Pois é. Sabe? A gente tem um Brasil aí cristão, a maioria de nós, né, no Brasil é cristão. Eu acredito que eu posso falar desse sentido, né? Aqui não estamos numa live religiosa, mas a gente é um país religioso, né? São poucas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada. Então, será que eu não tenho que prestar contas amanhã com isso, com a minha consciência? Quando eu chegar do lado de lá, eu não vou ter que prestar contas com as minhas atitudes? O que aconteceu com a minha atitude irresponsável de sair e contaminar uma pessoa que veio a óbito? Pois é. E será que a minha atitude irresponsável de sair, contrair um vírus que eu sei que pode me levar a óbito, porque eu estou vendo que é um vírus que os médicos não sabem direito, né, o que pode acontecer com cada indivíduo. Tem indivíduo que não sente nada, tem indivíduo que vai a óbito em 2 dias, tem indivíduo que passa, parece só uma gripe, tem indivíduo que morre de infarto e foi o vírus da Covid. Sim, vários casos. É um vírus que o pessoal ainda está estudando. O pessoal não sabe direito como é que esse vírus funciona. E aí eu me coloco em risco, porque eu quero tomar minha cerveja, porque eu quero ir para praia, porque eu quero ficar com a marquinha de biquíni, ou seja lá por que motivo for, tá? Eu me coloco em risco. Vou para a rua, contraio o vírus, venho a óbito. Isso não é considerado suicídio? Exatamente. Eu me questiono isso, sabe? Agora, uma outra coisa que eu queria colocar, tá? Eu entendo, não estou julgando as pessoas que precisam colocar comida na mesa. Que têm 5 filhos, que estão passando fome, tá? Assim, a gente não sabe a vida de cada um, mas também não é para as pessoas se justificarem, usarem isso como um motivo. Porque você até pode falar isso, eu tenho que pagar minhas contas. Você pode usar isso como desculpa daqui para fora, mas a sua consciência sabe se isso é verdade. Isso mesmo. Né? Você pode falar isso, você pode usar essa desculpa, mas todo mundo tem que pagar as contas, Mimi. Eu também tenho que pagar minhas contas, meu trabalho acabou. Eu trabalho com turismo. Imagina, Pri, olha isso. Turismo está pagado. Acabou. Eu, como uma pessoa consciente, porque eu estou vendo algumas empresas, alguns colegas que estão anunciando excursão. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem. Como é que eu vou para a rua, vou botar um monte de velhinhos junto numa excursão para sair, cara? Eu não tenho coragem de fazer isso. É uma Você está entendendo? É uma responsabilidade minha que eu assumo da minha vida, é o que eu estou falando, e assumo da vida dos meus clientes. Isso mesmo. Assim, você está entendendo? Eu não tenho coragem. Agora, se eu tenho que pagar minhas contas, tenho. Eu tenho uma família que está me ajudando. Não estou passando fome ainda. Agora, eu não sei se eu tivesse que vender brigadeiro, sei lá, fazer algum outro trabalho para arrumar dinheiro. Isso. Entendeu? Não necessariamente ter que sair de casa para arrumar o seu dinheiro. Não necessariamente eu teria que botar os velhinhos em risco, por exemplo, sabe? Isso. Talvez eu não sei o que eu não estou dizendo, não estou dizendo o que é certo, o que é errado, cada um sabe onde o seu calo aperta, tá? Mas
eu acho também, eu estou só colocando em questão que as pessoas têm que fazer uma avaliação da sua consciência e não sair fazendo no automático e não sair falando uma desculpa pronta, sabe? Falar, eu tenho que pagar minhas contas. Tudo bem. Amanhã vamos ver como é que vai estar a sua conta lá com São Pedro. Na hora que você bater lá na portinha do céu. Pois é. E o que eu fico pensando assim, pensando de uma forma prática, né? Nós, aqui no Brasil, nós já estamos vivendo uma quarentena de 4 meses. Enquanto outros países viveram uma quarentena de 1 mês, 1 mês e meio. Aí o que eu penso, gente, se tivesse havido ações, né, reais, né, ações responsáveis, corretas desde o início, a gente teria tido o mesmo período de quarentena, aproximadamente, né? Todo mundo faria um lockdown, né? Como a Europa fez, como a Ásia fez, que são exemplos reais. Israel fez, né? E vários outros países, Holanda, muitos países, né? Da Escandinávia eles fizeram também, os Balcãs, todos eles fizeram uma quarentena real de 40 dias, de 1 mês, 40 dias. E reabriram logo depois, porque os índices do Covid caíram assustadoramente. E aí a gente pensa assim, se o Brasil... Aí hoje fica todo mundo, nossa, mas essa quarentena não acaba. Ai, estou quebrando. As empresas estão quebrando, o comércio está quebrando porque não tem condição de ficar esse tempo todo fechado. Concordo. Ficar esse tempo todo fechado, nem todo mundo tem uma condição, né, um capital, né, de ali guardadinho para poder manter o seu aluguel, as suas contas, pagar os seus empregados durante esse período todo de quarentena. Muita gente vai quebrar, mas muita gente vai quebrar, Pri, por causa da irresponsabilidade tanto da população quanto do governo, né? Porque Sim. se tivessem feito isso direitinho, a gente já teria aberto, ó, há milênios, já teria aberto, todo mundo já teria ganhado o seu dinheirinho, recomposto, né, tentado refazer o seu caixa durante esse período. Ok, reabriríamos, se depois, mais lá frente, precisasse parar, fechar novamente, como provavelmente vai acontecer na Europa, pelo menos já se teve ali um rescaldo de 2, 3 meses, em que essas pessoas que têm o seu comércio, têm o seu trabalho, a sua empresa, conseguiu reaver durante esse período uma faixa, um dinheiro, para depois fechar. Dessa forma, se consegue manter mais ou menos o equilíbrio. Mas quando não existe um planejamento, uma ação efetiva, um trabalho correto, a coisa fica desse jeito. E é o que está acontecendo. A gente está perdendo para o vírus, né? A gente está perdendo para o vírus. Exatamente. Um negocinho microscópico está ganhando da gente. Sim, porque nós somos... Porque a gente não está pensando, a gente não está usando a cabeça. Isso aí. A Rosane está colocando até uma coisa que a gente estava conversando ontem sobre as escolas, que é até parecido com a minha situação do turismo. Ela falou, né, que eu não concebo a ideia de contaminar um aluno, né? Aí ela colocou, matematicamente, se as escolas abrirem agora em São Paulo, mais de 17 mil crianças morrerão de Covid. É um genocídio. Exatamente. E aí? O que adianta abrir a escola? Vai preferir para botar as crianças para estudar? Mas o que adianta a criança morta? Exatamente. Eu falo, eu prefiro estar dura, mas eu tô viva. Pois você tá entendendo? Não adianta eu vou sair para ganhar dinheiro e vou morrer. Isso aí. Realmente, fantasma não precisa de dinheiro, não precisa comer. Fantasma não precisa de nada disso. Aí realmente não vou precisar me preocupar. Isso aí. Aí vão acabar as preocupações. E nesse momento... A solidariedade, ela tem que estar lá em cima, né? Que a gente estava falando sobre sentimentos de coletividade, né? Entra aí a solidariedade, não só o respeito pelo outro, de não querer passar o vírus para outra pessoa,
mas no sentimento de eu posso contribuir com aquele outro para ele não precisar ir trabalhar. Se o problema dele é a comida que ele precisa botar em casa, se eu puder ajudá-lo, por que não? Por que eu não vou dar uma cesta básica para uma pessoa? A minha prima trabalha conosco há quase 20 anos. Ela arruma a nossa casa, ela passa a nossa roupa, é o meu braço direito. Muito amada, muito querida, mas não só por isso. Se fosse qualquer outra pessoa, Priscila, eu faria exatamente a mesma coisa. O quê? Desde o período da pandemia que começou, eu pago todo mês a ela o que ela receberia aqui. Ela mandou uma mensagem para mim, porque ela não trabalha só aqui comigo, ela trabalha com outras pessoas, né? Porque ela é diarista. E ela mandou uma mensagem para mim, muito obrigada, não sei o que. Eu falei, eu não estou fazendo mais do que minha obrigação. Você não tem que agradecer. Você tem que receber. Independente de você ter carteira assinada ou não. Eu tenho essa obrigação moral com você. Não, eu entendo, eu sei, tá certo, mas de qualquer forma eu fico agradecida. Ok, fica agradecida, fica. No meu caso, o meu rendimento não caiu. Eu me organizei para conseguir, porque eu sou professora e fonoaudióloga. Então, eu me organizei para que eu pudesse dar as aulas todas online. Me organizei, não perdi nada. Então, se eu não perdi nada da minha renda, por que eu vou me abster de pagar a pessoa que trabalha comigo? Eu acho que o que você está falando, Mimi, é que poderia até ser, o tema da nossa live poderia ser lições da Covid. Né? O que esse vírusinho infeliz, microscópico, veio a ensinar para a nossa humanidade? Ou o que será que esse vírus veio nos ensinar a ser humanos? Porque eu acho que nós perdemos a nossa humanidade. Quer dizer, ele veio ensinar pra gente que a gente precisa ser solidário, que a gente não estava sendo solidário, não estamos sendo ainda, por isso que ele está aí, ó, fazendo essa farra. Exatamente. Nós precisamos respeitar ao próximo e a nós mesmos, que nós não estamos fazendo isso, por isso que ele está aí fazendo essa farra. Nós precisamos amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. Olha quanta coisa esse vírusinho está ensinando pra gente. Enquanto a gente não aprender isso, ele vai estar aí circulando. Exatamente. E outra coisa que a gente falou muito ontem, né, na nossa conversa pré-live, sobre empatia. Vamos ler um pouco o que o pessoal está colocando aqui? Uhum. Colocaram, né? Não vou mandar meus filhos para a escola. A Willa também. Aqui, bom dia, Willa. Rosane, tem? Sim. Willa. Oi, Willa, lindona. Querida. Então, aqui, queridas, na Baixada Fluminense quase ninguém usa máscara. E a gente vê que nas regiões mais pobres... tem um aplicativo, um site que chama covid.com.br, que você olha lá e vê pelo CEP quantos casos já teve na rua, na sua rua, quantas pessoas morreram. Ali, e você vê que os lugares onde existe mais mortes são, atualmente, na Rocinha, né, aqui na Zona Oeste, na favela da Rocinha, na favela do Rio das Pedras, imagino que na Baixada Fluminense também, né? Onde as pessoas estão usando menos máscaras, né? Então, isso é importante. Aí, Rosa diz, cadê o poder público na Baixada? Pois é, cadê? Ninguém age com nada, é tudo no vai da valsa. E aí, vem até uma lembrança minha logo que começou a pandemia, teve um pesquisador da Fiocruz, o Júlio Croda, que ele foi uma das pessoas que ajudou muito o ministro Mandetta na época que ele era ministro da Saúde. E o Mandetta, ele sempre estava ali reunido com vários pesquisadores, ele procurava saber a fundo como agir com o Covid.
E o pesquisador, o doutor Júlio Croda, ele falou que o que o Brasil está fazendo é o que a Inglaterra tentou fazer no início, que seria o quê? Desenvolver uma imunidade de rebanho, né? Que já se pensou nisso, né? E a Inglaterra começou a fazer isso, que foi o quê? Expor as pessoas ao vírus. Só que quanto mais o vírus, quanto mais ele é contaminável, né? Porque tem vírus, por exemplo, o Covid-1, né? O SARS-1, né? Porque esse é o SARS-2. O 1 tinha ele tinha uma baixa taxa de contaminação, mas era muito mais letal. O nosso, ele tem, teoricamente, uma taxa menor de letalidade, porém, a de contaminação é altíssima. E aí, quanto mais alta é a taxa de contaminação, mais precisa de gente para poder imunizar. Então, num vírus como o nosso, precisaria de pelo menos 60% das pessoas expostas ao vírus para poder diminuir a circulação desse vírus até o ponto das pessoas todas se tornarem imunizadas. Só que, para isso, ele fazendo os cálculos, nós perderíamos, né, milhões de pessoas. Porque se a taxa do vírus é 5%, em 200 milhões de brasileiros, você calcula aí quantos milhões que seriam perdidos, né? E foi o que a Inglaterra, a princípio, começou a fazer. Não, vamos expor esse pessoal ao vírus para a gente poder criar uma imunidade de rebanho. Só que a coisa cresceu tão rapidamente, o número de contaminados, que eles resolveram e falaram, não, isso é muito sério. São muitas vidas que nós vamos perder. Então, vamos fechar. E fecharam, né? Então, a mentalidade continua, na verdade, exatamente a mesma, né? Exceto com a mentalidade de alguns governadores, como a gente vê. Por exemplo, eu não estou defendendo o Dória, lá em São Paulo. Eu tenho várias críticas a ele. Mas muitas das atitudes que ele está tomando não é para essa imunidade de rebanho. Ele está realmente tentando fazer uma quarentena e tentou fazer um lockdown, né? Fala sobre fazer um lockdown. Ele vai ter muita resistência, mas eu acho que seria o mais viável, né? O negócio é que, para se fazer um lockdown, tem que colocar polícia na rua, exército na rua. Vai ter que se fazer uma medida muito mais séria, muito mais integrada, para que se consiga fazer realmente um lockdown. E organizada, que é o que falta nesse país. Organização, né, Priscila? Muita. Tem que ter muito interesse, né, político para fazer isso, e eles não estão muito interessados, né? Exatamente. Eu até achei o Dória muito corajoso de cancelar o Réveillon, cancelar o Carnaval. Eu não sei se o nosso prefeito tem essa coragem de fazer isso aqui no Rio. Cancelar o Réveillon de Copacabana? Será que ele tem essa coragem? Daqui a pouco começa, em agosto começa a campanha. Você acha que ele vai querer fazer isso aqui? Eu acho que ele não tem essa coragem, mas vou te falar. Pensar em cancelar o Réveillon, poxa, eu estava super esperançosa de trabalhar no Réveillon, porque eu trabalho no Réveillon. Né? O Réveillon é um dinheirinho que eu defendo. Mas, sinceramente, trabalhar no Réveillon sem a vacina, eu acho... continuo achando loucura. Eu acho loucura. Sem dúvida. Como eu vou fazer sem trabalho até dezembro? Eu não sei. Vamos ter que pensar em novas formas. Então, eu estou aí tentando me reinventar como todo mundo, como muita gente, né? Mas eu não acho que a saída seja eu ir para a rua. Eu colocar as pessoas em risco, me colocar em risco. Não acho que seja essa a saída. Sabe? Eu não sei qual vai ser a saída. Eu não tenho essa resposta, né? Uhum. Estamos aqui, já temos apenas 8 minutos de live. Certo. Olha só, é um assunto muito extenso, né? Pois é, você estava falando sobre a gente fazer a live sobre o que esse vírus trouxe para nós. O Barbieri colocou aqui o que este vírus veio mostrar como pensa a nossa sociedade. Na verdade, ele só descortinou, né, a atitude que a gente tem no dia a dia, né?
Sim, mas o que eu estou dizendo é que enquanto a gente não se modificar, esse vírus vai ficar fazendo essa festa. O que eu acho é que esse vírus veio trazer para a gente essas lições, é que enquanto a gente não aprender, esse vírus vai ficar aí. Porque esse vírus está dizendo, tá dando esse tapa na nossa cara, do tipo, você vai continuar sendo egoísta e a gente vai continuar levando tapa na cara enquanto a gente continuar sendo egoísta. Porque o que eu ia falar da empatia, a gente ainda tem uns minutinhos para falar sobre isso, eu acho, e infelizmente que eu estou dizendo isso, tá? Eu quero até me desculpar se eu estou parecendo muito dura nessa live, se eu estou, de repente, parecendo até um pouco grosseira, que eu acho que é um assunto muito sério, e aí por isso talvez eu esteja sendo muito dura, que eu acho que enquanto a gente não morrer gente o suficiente, a gente não vai desenvolver a empatia. Que eu acho que não morreu gente o suficiente, sabe? Infelizmente. Porque assim, quando a gente olha, morreu muita gente, morreu. Mas eu acho que enquanto não morrer gente próxima o suficiente de cada família, as pessoas vão estar aí na rua igual umas gaiatas. Que quem está na rua é porque não perdeu alguém próximo o suficiente para levar o vírus a sério. E aí a pessoa ainda não desenvolveu empatia com os outros. Sabe? Eu tô até arrepiada de falar isso, gente, porque de verdade, eu não tô desejando mal a ninguém. Eu não quero que ninguém morra mais. É por isso eu tô em casa. Eu não saio para nada. Eu vou à feira a cada 15 dias e mesmo assim fiquei doente. Então, assim, eu não quero que ninguém morra. Mas o que eu acho, que é por isso que eu falei, que as lições que esse vírus está trazendo para a gente, é que enquanto a gente não desenvolver solidariedade, empatia, respeito, amor ao próximo, esse vírus vai ficar sambando na nossa cara. E enquanto a gente não desenvolver isso, vai ficar morrendo gente. Até morrer gente o mais próximo, vai morrendo mais próximo até afetar cada brasileiro. Até cada um entender o que esse vírus está falando, como ele é sério, como ele é importante, e as pessoas respeitarem esse vírus, respeitarem uns aos outros, entenderem o sentido de coletividade, e a gente se unir de verdade como uma nação, e cada um fazer a sua parte, porque as pessoas não estão fazendo a sua parte. Não. A gente vê esse nível de egoísmo muitas vezes nos pais que estão aí forçando, fazendo pressão sobre as escolas para que as escolas abram, né? Porque eles estão tendo muito trabalho com os filhos, fazendo as aulas online. E aí a gente vê um governo, né, omisso, né, fraco, né, que acaba se rendendo a esse tipo de coisa. E fala sobre uma volta às aulas. Olha só que coisa, que insensatez. Aí a gente vê, por exemplo, eu estava lendo no dia 15 agora uma matéria super interessante, em que o doutor Eduardo Massad, que é professor de matemática da Fundação Getúlio Vargas, ele fez um cálculo de que hoje, no Rio de Janeiro, cerca de 500 mil crianças estejam contaminadas com o Covid-19. Essas crianças vão voltar às aulas. Voltando às aulas, ele fez uma projeção de que em setembro, se elas voltassem às aulas, cerca de 17 mil crianças morreriam no Rio de Janeiro de Covid. Olha como a coisa é séria, Priscila. Eu coloquei isso no Facebook porque eu me sinto na obrigação, já que eu consigo ter essa visão e me informo, eu acho que eu tenho a obrigação de compartilhar isso com outras pessoas. E é importante que a gente pare para pensar nisso. Será que é o momento das crianças irem para a escola? Se fala sobre isso, mas não deve ser, não pode ser. Criança tem que estar em casa. Em época de pandemia, criança não pode estar circulando na rua. Criança não pode estar na escola, né? Então, assim, a minha mensagem final, né, nesse momento que a gente está terminando, seria de falar, usem máscara. A máscara diminui muito, ela não resolve o problema, mas ela diminui muito as possibilidades de nós tanto acabarmos sendo contaminados pelo vírus,
use a máscara, não deixe de usar no momento que você sai de casa. Precisou mexer nas coisas, porque a gente precisa manipular, procure um lugar para lavar as suas mãos, porque lavar as mãos é importantíssimo, porque elas vão aos olhos, a gente tem contato com tudo através das mãos. Então, lave suas mãos. Não tem lugar para lavar? Leva um álcoolzinho gel, ou chega no lugar, tem um álcoolzinho gel aí, onde eu posso, para você estar higienizando sempre as mãos, porque tem lugares que a gente realmente não tem como faltar, a gente tem que ir, né? E o que a gente vê é que, tipo, 50% das pessoas estão usando máscara, né? 50% a 60%, e o resto não está usando máscara. Então, é para que as pessoas se conscientizem disso, da importância que é. A Coreia do Sul, ela diz que uma grande parte do processo deles de melhora com relação ao Covid foi graças às máscaras, porque 100% da população usa máscara. E lá é muito sério, lá a coisa é muito séria. Eles falam, mas a Coreia do Sul é um país que é pequeno. Não é pequeno, a Coreia do Sul tem mais de 100 milhões de habitantes, tá? Não é um paizinho pequenininho. É uma questão de organização. As pessoas usam máscara e quem não usa a máscara lá é multado. E eles têm essa consciência. Então, não precisa, nem tem ninguém praticamente para multar, porque a população tem tanta consciência que eles não usam máscara o tempo inteiro. E é importante que a gente pense nisso, né? Quem sabe fazer máscara, né? Faça máscara, doe para a população mais carente, que não tem condição de ter contato com máscara, que não pode comprar uma máscara, né? Fabrique, sabe fazer tricô, crochê? Faz máscara de tricô e crochê, doa. As crianças estão sem máscara, as crianças precisam de máscara. A gente vê só adulto fazendo máscara só para adultos. Vamos fazer máscaras para as crianças também. Cuidar das nossas crianças, né? Então é isso. Mimi, muito obrigada. Acho que foi muito rico, né? O assunto é muito extenso e muito importante. Pessoal, vamos valorizar a vida. Obrigada por todo mundo que participou. Toda sexta eu tô aqui às 10 horas com um assunto diferente. Venham, participem, tá? E é isso aí. Obrigada, viu? Obrigada, Mimi. Obrigada a você, Pri. Vou encerrar aqui que vão cortar a nossa live. Tá certo. Beijo, querida. Tchau. Tchau.